Olá, amigos do programa Tocando Oculto, novamente eu aqui, Fred João, com vocês, trazendo hoje como convidado especial o nosso querido José Alves. Seja bem-vindo, José. Valeu. Saudações, Fred. Saudações à Cris e aos apreciadores das nossas lives. Isso mesmo. Ô Zé, e essa questão do duplo? De onde nasceu o duplo? Por que ele é funcional? Quantos temos aí? A gente é em número de 7, o mesmo ser? Um Zé Alves pode existir em 7 corpos diferentes no planeta? Um Fred João, por exemplo, 7 corpos no planeta? Um deles pode ser o duplo dos outros 6? Como é que funciona essa questão aí, do teu ponto de vista? Isso pode ser também, mas assim, vamos voltar na questão aí da origem do conceito do duplo, tá? Então, assim, em termos de consciência humana, de percepção humana, o duplo, o conceito do duplo remonta às eras, como é que se diz, a era primigênia como é que se diz, da magia enquanto emergência da consciência humana, né? Então, começa com o xamanismo, começa com a feitiçaria xamânica, quando os primeiros feiticeiros xamãs se dão conta da sombra dos mortos, tá? Então, assim, os elementos, os indivíduos da espécie Cro-Magnon, eles atingiram o conhecimento da magia. Eles, assim, distinguiram o subjetivo do objetivo. Eles se perceberam num mundo totalmente hostil, totalmente desconhecido, aonde eles viam as forças terríveis da natureza se manifestando, vulcões, tempestades, terremotos, maremotos, furacões, entendeu? E eles perceberam a sombra dos mortos retornando como entidades vampíricas, que precisavam ser aplacadas, precisavam ser propiciadas. E as primeiras propiciações foram com rituais de morte, sacrifícios humanos e também, posteriormente, sacrifícios animais. Por quê? Porque eles perceberam que quando o animal ou o ser humano morria, havia um esvaziamento de sangue. Eles perceberam que o sangue tinha a ver com a vitalidade da alma, que animava o ser. Eles começaram a fazer rituais sangrentos, propiciando essas sombras dos mortos, para elas serem apaziguadas e não drenarem vampiricamente os vivos, os próprios Por isso que se parentes. manteve, por isso que se manteve em várias ritualísticas de várias civilizações seguintes disso. Os rituais mortuários começam aí. Então, peraí, aí tem uma evolução. Por exemplo, no começo tem sacrifício humano. Por quê? Não existe civilização. Tudo é permitido. Tudo é permitido. Então, se come carne humana, existe sexo entre parentes. Não tem limite, não tem moral. O pai transa com a filha, a mãe transa com o filho, o pai come a carne do outro humano ali, não tem limites. Isso aí só vai acontecer com a emergência da civilização, com a origem do totem e do tabu, que são mistérios também xamânicos que vão delimitar essa transfiguração da consciência. Então, aí vamos lá. Então, dentre alguns indivíduos da espécie humana, desperta-se os feiticeiros. Esses feiticeiros vão ser chamados de xamãs, para nós, né, em tempos mais recentes, porque os antropólogos resolveram, em comum acordo, adotar o termo tunguso siberiano, xamã, aquele que arde, aquele que está em chama, em êxtase, e aquele que abriu os olhos no escuro, na escuridão, despertou dentro da escuridão. Esses feiticeiros, principalmente os feiticeiros negros, que trabalhavam com as sombras mesmo, com as trevas, eles despertaram sua consciência através de experiência de morte, morrendo e ressuscitando, através de rituais xamânicos, através de um ritual de contraordenação, inversão, né? Eles conseguiram, como é que se diz, despertar dentro da sombra dos mortos. Eles se tornaram os primeiros mortos imortais. E eles ganharam poder
Eles ganharam poder, eles tinham poder sobre os deuses, os demônios, e sobre os humanos, sobre os animais e sobre toda a criação, sobre todos os elementos. Eles passaram a ser adorados como deuses, percebem? Ao contrário e aí foi havendo divisões. Por exemplo, o mistério do totem. O totem ele é uma matriz divina e demoníaca e divina, da qual emanam almas que vão se tornar seres viventes. Essas almas vão se agrupar em clãs, famílias, clãs, e vão cultuar esse totem como seu deus. Eles alimentam esse deus através de rituais, de sacrifícios, de propiciações. Eles são emanados dessa fonte, desse deus, desse demônio, são emanados, nutridos, sustentados e reabsorvidos por esse demônio, esse deus. Só que eles não lembram, você entendeu? Dentro de um plano reencarnatório, eles são matéria-prima reciclada. Enquanto que o xamã feiticeiro, não. Ele é um vampiro autogerado. Ele é imortal. Ele só troca de pele. Ele mantém o eixo da supraconsciência que ele conquistou, que ele adquiriu. Então, o que vai acontecer? Eles vão orquestrar um ato de magia que vai separar a barbárie da civilização. Só que a separação da barbárie da civilização, ela vai provocar mudanças mágicas, como é que se diz, surgir a religião como forma de controle social. Porque com a criação do totem e do tabu pelas mãos dos xamãs, dos feiticeiros, você vai ter, o totem é a adoração a um deus, deusa, demônio, demônia, tal, o sobrenatural sagrado, divino e demoníaco, né? Esse é o totem. O tabu é uma lei sangrenta, tipo assim, a partir de agora é proibido comer carne humana. A partir de agora é proibido transar com a própria filha. Entendeu? Quem fizer isso é morto. E era morto mesmo. O cara era morto. Então era com o terror sagrado que foi se criando a civilização. Isso há quanto tempo atrás, Milhares de anos. Milhares de anos. Vai de 40 mil anos para trás. Daí para mais. Porque, assim, a antropologia ainda está estudando isso, em termos históricos, tá? Claro que em termos míticos, nós podemos transcender as escalas temporais humanas. Questão mítica. E eu não falo de mito como irrealidade, eu falo de mito como linguagem de poder. Linguagem de poder que te permite entender o mundo das sombras, o mundo invisível, o mundo sobrenatural dos espíritos, dos deuses, dos demônios e tudo mais, dos anjos e tal. Então, aí você vai ter, com o surgimento da civilização, os tabus vão fundamentar em cada religião no planeta os seus próprios esquemas. Por exemplo, o que é proibido dentro de uma tribo não é na outra. Isso vai depender, entendeu? Mas as civilizações mais antigas, elas vão se erguer, mantendo essa propiciação. Aí vai haver uma distinção entre os deuses cósmicos, por exemplo, e os deuses do caos. Por quê? Essa magia negra, sinistra, primigênia, ela não vai desaparecer. Ela vai continuar oculta na mão desses feiticeiros negros, né? Autogerados e tal. Vai se manter oculta. E a outra magia, ela vai operar o processo da religião, aonde os rebanhos humanos vão ser, como é que se diz, educados a obedecer uma moral. Então a moral, ela vai ser como a Bíblia, por exemplo, que tem mandamentos morais lá, os 10 mandamentos mosaicos. Você vai ter o Código de Hammurabi como exemplo, né? Você tem as 42 negações negativas egípcias como exemplo mais antigo ainda. Então vai se estruturando isso, assim vai se estruturando as religiões e tudo mais. Porém, esse subterrâneo supremo, de magia suprema, ele nunca deixou de existir. Ele continua existindo até hoje. Só que ele se vela através das estruturas morais, religiosas, metafísicas, científicas, sociais, culturais, políticas e culturais. É o que acontece hoje.
É o que acontece hoje, né? Hoje, na verdade, a humanidade, ela se comporta como ovelha assustada, se assusta com tudo. Uhum. Qualquer coisa É, mais, qualquer coisa mais cruel, ele fica igual uma ovelha assustada e corre para a barra da saia da mãe e implora que um pastor, seja lá quem for, um mestre, venha cuidar dele e acariciar ele nas suas uhum. debilidades. Isso não existia no mundo antigo, nas eras arcaicas e nos mundos antigos, até mesmo até a Idade Média, né? Até a Renascença, você ainda teve provas dessa existência mágica, dessa relação com as forças cósmicas e com as forças caóticas também. Então, hoje, você tem esse impasse aqui na questão na questão do próprio misticismo, das religiões, das filosofias e da metafísica, que está comprometida por essa chamada moral de escravos. É moral de escravos. Quando a pessoa ela não tem mais o autodomínio sobre si e se comporta dessa maneira e começa a adotar valores horizontais, ela fica sem possibilidade de transcendência, né? É claro que Exatamente. mesmo nessas épocas, claro que vai existir os adeptos, sempre vai existir. E eles vão ser como é que se diz, os guias, como é que é, a vanguarda, né? A própria vanguarda, que de uma maneira ou de outra vai acabar servindo de exemplo. Mesmo quando isso aqui atingir a bancarrota total. Porque vai atingir a bancarrota. Porque assim, você acha que está sendo bom quando você reprime o, o, o assassino, o bandido, né? Quando você não reprime ele por quê? Porque você acredita que ele é uma vítima do sistema, entendeu? Você inverte os valores. Então eles vão deitar e rolar. Eles vão matar. Uhum. Eles vão se deleitar no sangue. Então, quando o negócio atingir um ponto culminante, que vai Insustentável. ser insustentável, aí vai se erguer de novo o totem e o tabu. A barbárie Uhum. retorna. A barbárie retorna e a civilização, pela questão da lei cíclica, também retorna. Então aquela questão das profecias antigas, dos yugas da tradição indiana, das quatro idades gregas também, das quatro idades nórdicas, isso aí se confirma, isso se renova, né? Os apocalipses das diversas tradições vão se confirmar, né? Zé, então a gente realmente está num momento diferente, não é aquele momento em que as dificuldades que sempre existiu na vida do ser humano, elas continuam fazendo a gente rebolar para superar as dificuldades e continuar caminhando. Agora realmente é um momento diferente. Então, nessa tua questão, então a gente está realmente no declínio da sociedade para começar realmente a visualizar essa tal de Com nova era que tanto falam. uma ascensão, exatamente, exatamente. Agora, é que essa nova era, ela não, a verdadeira nova era, ela não tem nada de romântica, tá? Tem nada de romântica. Não é com É bom você falar. não é com pacifismo bunda mole que a nova era vai se entronar, não. Não, não, Isso é não. bom você falar. É bom você falar isso aí. É de forma severa. É de forma severa, é de forma dura. Né? Então, esses rebanhos que estão, por exemplo, aguardando salvadores, eles vão se decepcionar, porque os caras vão pisar na cabeça deles. Entendeu? Assim, a coisa ela não é suave, ela é severa. Ela é severa. Você é batizado com fogo. Com fogo com fogo, com o sangue vivo, você vai atingir o despertar, a iniciação e tudo mais. Não é com comportamento piegas, não é. Ou um comportamento ingênuo e infantil. A humanidade ela Aham. ficou assim. É porque assim, as coisas sempre foram duras, sempre foram. Só que nós Uhum. lidamos com elas de diversas maneiras. E em épocas, digamos, em épocas douradas, nós tivemos a ascensão de civilizações brilhantes. Não precisa nem ir muito longe. Você tem o exemplo da Grécia Antiga, de Roma, né? São exemplos notáveis, né? E outras grandes civilizações, claro, não vamos deixar de mencionar civilizações da Índia, do Egito, da China, da Pérsia, de todos os grandes povos, né? Com tudo que eles propiciaram à humanidade. Mas hoje não, hoje você fica
de um modo geral, fica-se restrito a uma percepção horizontalizante. Eles acham que Tanta verdade. não, pode falar. Tanta verdade o que você está falando que a filosofia e a psicologia percebe que essa nova geração é a famosa geração algodão doce, sabe? Aquela coisa, né? É, Você não a tem geração, não se tem estrutura para combater as dificuldades, acrescentar novos valores, incorporar essa sustentação do heroísmo dentro de si. Tudo é frágil demais, tudo é difícil demais, tudo é, dá vontade de ir embora daqui, aquela coisa toda, né? É é difícil ter uma, uma é unidade uma, capaz de resolver é isso. uma, é uma autofragilização. Agora, tem que colocar uma coisa na cabeça. Os fortes, eles não desapareceram. Os fortes estão por aí escondidos. E eles vão dominar a Terra, vão dominar o universo. Vão dominar a Terra, vão dominar o universo e vão ser adorados como deuses. Por bem ou por mal. Por quê? Porque eles têm a magnitude de poder para isso. É simples. Entendeu? Então, assim, isso Uhum. não muda. Isso não muda. Não vai mudar. Então, enquanto fica-se nessa postura, é, e você se torna presa na mão de predadores. E mesmo porque a força, o processo dinâmico ali é esse. Então, por exemplo, eu citei logo no começo o livro do Bauer Lytton, que é a Raça Futura, né? Publicado em Uhum. 1871. Esse livro foi usado como grimório, né? Livro de cabeceira pela Sociedade Vril, uma sociedade tântrica surgida em meados de 1915, 1918, na, na Alemanha, na época do Terceiro Reich, com o objetivo da transfiguração da raça ária na raça hiperbórea. Isso fora do contexto, não tem nada a ver com o contexto teosófico, tá? Nada a ver. Eles adotavam, inclusive, essa moral do senhor, a moral do forte. Então, no livro do Bauer Lytton, ele menciona uma raça superior chamada Vrilya. E ele fala que numa época futura, essa raça sairia do interior da Terra e conquistaria a superfície, dominando ela. Dominando, entendeu? Impondo seu poder e sua vontade. Então, isso aí é, tem uma roupagem, ele usou uma roupagem meio de ficção científica, mas o livro, ele é realmente um livro iniciático. Ele contém informações ocultas que só são capazes de ser compreendidas por aqueles que são detentores das chaves, entendeu? Mas, Uhum. mas assim, mencionando alguma coisa, dá para você entender que esse mundo interior, que é um mundo subjacente, oculto, secreto, ele permite o despertar desses duplos que vão ganhar a superfície e vão dominar a Terra. Mas não é dominar a Terra com rosas. Eles vão vir, eles vêm dominando a energia vril. Como é que é? Aniquilando e criando mundos. É isso que acontece, entendeu? Então essa é Nossa, vai uma ser maneira. poderoso. O negócio é isso. É isso. Não adianta ficar romantizando. Esse romantismo barato, ele é para as raças tímidas. Para as raças tímidas e ingênuas. Os ingênuos. É um véu, é um grande véu isso aí. É um véu, tudo bem. O véu tem que continuar, porque sem ele, a maioria da humanidade não suportaria a coisa. Mas para É. além, mas para além do véu, existe essa dinâmica, essa onipotência em movimento. Tá? Os verdadeiros adeptos não têm como contradizer as minhas palavras. Eles hão de saber do que eu estou falando. Ô Zé, eu estou com uma pergunta aqui na garganta desde aquela época, desde aquele momento que você falou sobre Duarte, né? Sobre os devoradores Uhum. de almas. Esse, Devorador de devora, almas. esse devorador de almas aí, na verdade, ele já devorou. Não sei se você pode falar isso, se é possível você falar isso, mas Uhum. ele esteve presente aqui na época do nazismo, época onde existiram muitas perdas humanas, muito derramamento de sangue, ou não? Ou isso é uma outra coisa? Também, porque assim, quando tem muito derramamento de sangue, por assim dizer, existem deuses vampiros que se alimentam de sangue. Agora, isso é totalmente amoral. Isso aí, a humanidade não tem como entender isso. Porque isso é um ato sagrado também, tá?
É um ato sagrado, ele está além da compreensão humana, tá? Então, Uhum. por isso que se mantém véus, tá? Então eu deixo os véus rolar solto também, tá? Quando alguém muito apavorado vier me questionar, fala, meu filho, fica com os véus aí das religiões, tá tudo certo, não tem o que fazer. Mas assim, o devorador de almas, ele se apresenta com outras faces também na magia. Na magia, por Uhum. exemplo, na magia moderna, né, nos sistemas de desenvolvimento mágicos ocidentais da atualidade, você tem a imagem de um demônio muito conhecido, muito famoso, chamado demônio Coronzon. Demônio Coronzon. Esse demônio Coronzon, esse nome tal, ele vem a partir das experiências com a magia enoquiana, que remonta ao mago Dr. Dee, da era isabelina, né, na Inglaterra, né? Então ele Uhum. foi o redescobridor, junto com Edward Kelly, do sistema que hoje é praticado na magia, conhecido como magia enoquiana, tá? Magia enoquiana que se baseia numa estrutura com 30 dimensões chamada Aetirs e 19 chaves que permitem a abertura desses planos supra-humanos, hiperdimensionais e extraespaciais, né? Nossa, mãe. Ele também, eles manejam, como é que é? Maneja as 4 atalaias, que são os 4 pilares nos 4 quadrantes, né? E o símbolo de Aemet. Aemet, que é uma máquina, é um yantra de poder que funciona poderosamente como um pantáculo. Tá? Então, o demônio Coronzon, no sistema cabalístico, ele é entendido como o guardião do abismo, de Daat. Então, os magos têm que confrontar Coronzon. O número dele é 333. E ele é chamado demônio da dispersão. Então, aqueles que fracassam na experiência do abismo, não conseguem transcender a díada do abismo, que são as duas torres, a dualidade da luz e trevas, bem e mal, todas as dualidades concebíveis e inconcebíveis, ele é devorado por Coronzon. Ele se torna um verme no corpo de Coronzon. Hum. Ele alimenta o demônio Coronzon. E aí? Demônio. Acabou? Acabou o cara? Acabou o Se cara? fudeu. Aí se fudeu. Não tem o que fazer. A não ser que algum mago de magnitude suprema vá lá e tire o cara. Pode acontecer isso. Mas por ele mesmo ele não vai conseguir sair. Tá entendendo? Então, então assim, tem muitos nomes. Também temos também, para quem, por exemplo, maneja a magia dos antigos, nós temos Yog-Sothoth também, que é o todo no um e o um no todo. Ele é o demônio sem forma, senhor de todas as formas, né? Então, aquele que não consegue, aquele que fracassa também se torna um verme no corpo de Yog-Sothoth. Ou no corpo do devorador de almas. Do devorador de almas do sistema egípcio, que você percebe aqui que são nomes distintos para um mesmo mistério, uma mesma coisa. É uma coisa muito séria, muito séria. Porque esses poderes, esses demônios criam uma grande ilusão. Eles sustentam ela. Se você não escapa dela, se você não se livra dela em você e não se livra dela no próprio mundo, você está lascado. Você vai alimentar esse tipo de ser, né? Então, a questão do devorador de almas, sim, pode ter devorado essa coletividade de almas, seja no Holocausto nazista, seja Guerras homéricas. em outras épocas também, porque veja bem, é que o Holocausto ele é uma coisa mais presente, mais viva na memória da humanidade. Está documentado, tem filmes, né? Uhum. E também não se para de lembrar isso. Todos os anos saem filmes e documentários sobre o assunto. Agora, vamos lembrar de Cartago, por exemplo. Cartago foi uma civilização que foi aniquilada por Roma. Uhum. Pois Eles é. foram, eles foram varridos da face da terra e Roma salgou o lugar. Agora, também nós temos que entender que também, veja bem, era uma questão também de vida ou morte, né? Assim, ou Roma fazia isso,
ou era feito isso com Roma também, né? E a questão de Cartago se deu por uma imbecilidade por parte do Aníbal. Aníbal foi um grande general da antiguidade. Ele conseguiu vencer Roma. Ele venceu. Só que ele caiu na bobeira de não conquistar Roma. Ele não quis conquistar, ele não conquistou, não dominou. E o que aconteceu? Roma aproveitou a idiotice dele, foi para cima e acabou com eles. E não está errado. Eu faria a mesma coisa. Você não vai esperar que o seu inimigo se arme para te destruir ou te escravizar. É você ou é ele, né? É um dos dois. Não tem jeito. Então, aí que tá. Então, aí que tá a questão esse dimensionamento trágico que faz parte da existência também. Não adianta você Tá na ficar natureza. como. Não adianta você ficar como viúvas chorosas lamentando a guerra. Porque a guerra, ela é parte constitutiva das civilizações em sua evolução. Sem a guerra, a humanidade se arruinaria. Ô Zé, Sem a mas a gente. guerra, sem a guerra não haveria vitória. Olha que coisa interessante. Vamos pegar o exemplo de um santo cristão, que vai para Tebaida, vai para o deserto. Ele vai para o deserto. Ele vai pelejar com demônios. É uma guerra. Ele só vai atingir a santificação se ele vencer as tentações. Percebe? Exatamente. Tudo bem que o fim dele é atingir a paz, que seja. Mas ele vai passar pelas tormentas. Tormentas. E nada garante que ele vai escapar vivo. Ele pode ser martirizado. Pode ser martirizado, esfolado vivo, afogado em óleo fervente. Percebe? Então, assim, Essa guerra. A guerra tudo bem. A guerra. Pode falar. Não, só completar esse raciocínio. A guerra é uma coisa tão inerente ao ser humano que ele está em tudo, inclusive na natureza. Você vê a guerra entre os reinos, você vê a guerra da gente psicologicamente, emocionalmente, o tempo todo durante a nossa vida, para a gente se tornar melhor, se tornar um ser mais grandioso, conquistar mais consciência. Todo o tempo é de guerra. Não existe tempo de paz dentro do ser humano. Ele precisa de paz para um momento de equilíbrio entre ele e o que ele tem que fazer, os objetivos dele e a consciência. Claro, mas o resto todo dele é a batalha o tempo todo. Tudo bem, você alcança a retidão, você alcança uma perfeição moral e tudo mais, a paz, a santidade, a iluminação, tal, mas você não tem como se livrar da guerra, você não tem como se livrar da humanidade. A humanidade em si, o que é a humanidade? A humanidade é tudo, ela tem virtude, ela tem vício, ela é perfeita e é imperfeita, ela é virtuosa e é invejosa, ela é tudo isso. Tudo isso, você tem que abrir os olhos para isso. É desse caldeamento aí que você vai tirar a síntese para a transcendência. Não é ignorando isso, não é ignorando isso, ou acreditando numa impossibilidade simploriamente utópica, né? Então isso é uma questão, são questões sérias. Então a guerra está em tudo. A guerra está numa disputa de emprego, ela está dentro do ônibus, quando você disputa um lugar para ficar dentro do ônibus ou do metrô, né? Então existe muita velhacaria, existe muita hipocrisia desses supostos apóstolos da igualdade e tudo mais. A coisa não acontece assim. Não acontece assim. O ser humano, ele mascara essas virtudes, mas ele sempre manifesta tudo isso que ele condena, né? É verdade. Assim, então, você tem que ser franco com isso também. Você tem que perceber isso nos outros, perceber em si e transcender isso, né? Tem, logicamente, um meio de transcender. Agora, eu não perco meu tempo com conversa fiada, não. Esse papo furado, conta outra para mim, que isso aí não me convence. Né? Olha, a gente tem. Não, a gente está aqui se deliciando aqui com a história, porque a gente passou dos mundos internos, para a gente colocar um pouco do princípio da civilização. A gente já está falando sobre as guerras e a atualidade. E você tem alguma coisa mais para completar sobre os mundos internos que a gente ainda não conversou, que é importante? Para não escapar dos mundos internos, o interior está no exterior e o exterior está no interior. Né? Eu lembro que nas minhas aulas de física na escola,
quando antes de eu entrar na adolescência, eu era um garoto. E eu falava, eu cheguei a comentar com um professor sobre o infinito dentro do átomo. Eu falei Nossa, para ele, mãe, que legal. eu falei para ele, eu não concebo a não ser o infinito dentro do átomo. E ele achou a coisa bem esquisita e bem maluca, né? Mas de fato eu tive experiências visionárias arrebatadoras nesse campo, né? E isso só veio a se confirmar mais, né? Com o progredir do tempo e tudo mais. Então, aquele que conseguiu aniquilar as barreiras entre ficção e realidade, ele consegue testemunhar o mistério do todo um no um e do um no todo. Ele consegue sustentar isso, inclusive. Independente dos outros, é claro. Estou falando de uma questão aqui que ela é fundamentalmente transcendental, né? Mas você percebe, por exemplo, a semelhança entre estruturas no próprio universo. Coisa que é hoje, por exemplo, confirmado pela teoria dos fractais do Mauldin-Bort, né? E que já era conhecido na tradição hermética. O que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima, para a realização do mistério da coisa única, né? Uhum. Então, só que isso é mais do que filosofia e mais do que força de expressão meramente retórica. Do ponto de vista da magia, isso implica na aniquilação do véu, da barreira entre realidade e ficção, entre o impossível e o possível, o possível e o impossível. Quando você faz isso, você destrói todos os limites, o de dentro e o de fora, né? E Hum. isso é manifestado pelo antecessor, o antecessor que é anterior à criação e que se manifesta no ulterior. E essa manifestação no ulterior é ir mais além de todos os limites. É ir mais além de todos os limites. Então, Quando isso você. diz respeito a uma escala de estrutura, de linguagem de poder. Só os Uhum. verdadeiros magos vão entender o que eu estou falando. Só eles. Né? Os outros ficam com uma sombra e uma imagem intelectualizada, mística, filosófica, metafísica, e ficam nesse campo. Agora, os magos, eles podem vivenciar esse mistério. Aqueles que atravessaram o abismo, né? Mas o que eu achei que foi legal é que assim, mesmo que a pessoa tenha um raciocínio um pouco, é, como é que fala? Não digo é cartesiano, mesmo que a situação seja meio Cartesiano. cartesiana, você conseguiu ilustrar de uma forma com que as pessoas pudessem perceber as diferenças. Porque em todo o É, tempo que você colocou, embora você colocasse linguagens diferenciadas, mas você colocou, deixou claro a, a, a realidade para atingir a iniciação. O tempo todo ficou claro é, isso nos seus e, exemplos, né? isso, é porque as linguagens, elas são arbitrárias. As linguagens são arbitrárias. Se você está lidando com as linguagens, durante um bom tempo você vai ficar preso ao mundo das aparências. Eu estou falando de linguagem de poder. A linguagem de poder é o duplo da linguagem. E ela é secreta. Ela é secreta, ela é inominável, mas ela tem o poder de nominar. Ela Uhum. tem o poder de nominar. Se eu conseguir atravessar para o inominável, eu vou nominar de acordo com a minha vontade. Não é de acordo com a imposição arbitrária dessa própria linguagem. É isso que tem que ficar claro. Ô Zé, Né? um cenário É isso que, parecido com o que você está é, isso, falando. é isso O que cenário, esse cenário que você está falando é bem o abraticésimo, né? Da história do Aladim. é por aí. É a Porque, por linguagem do exemplo, poder, né? exato, aquele outro personagem que era invejoso, que esperou o Aladim, não, o Alibaba, né? O Alibaba, O ele sai Alibaba, da. Alibaba, Alibaba. Isso, É. o Alibaba ele sai da caverna e esse parente invejoso dele vai lá, entra e não sabe sair. Ele fica lá dentro, os ladrões chegam e matam ele. Ele perdeu a vida por causa da idiotice. Enquanto que o próprio Alibaba não era um cara mesquinho. Ele queria dividir o tesouro que ele descobriu, né? E ele detinha a palavra, ele conseguiu a palavra, então os caras não conseguiam pegar ele. Os ladrões tentam matar ele, mas vai morrendo um por um, não sobra nenhum. Porque uma criada dele, que funciona como a Shakti dele,
vai falar para ele, ó, tal fulano tá fazendo tal coisa. Aí eu não quero dar spoiler, né? Leiam esse conto das Mil e Uma Noites, que é maravilhoso. E assim, os contos eles nos ensinam, né? Nós até falamos disso aí na live sobre as Mil e Uma Noites. Então, Uhum. não é tão fácil, mas também não é tão difícil. Se você queimar neurônio, você vai entender, pelo menos conceitualmente, o que eu estou falando. Porque assim, eu não estou me atendo à estrutura, por exemplo, de linguagem arbitrária desses sistemas, o teosófico, o da eubiose, da antroposofia, das sociedades secretas, né, de um modo geral, mais conhecidas. Não estou também faltando com respeito, né? Eu sou uma criatura elegante demais, aristocrática demais para me prestar a esse tipo de mesquinharia. Não, é como eu falei, não estou detratando Blavatsky ninguém. Eu só estou falando das Uhum. diferenças de processos operativos e de perspectivas, entendeu? Isso é ótimo, é Então, exatamente, cara. exato, porque eu desde que eu apareci aí falando contigo, eu sempre respeitei todo mundo, tá? Não tem, não sou mesquinho a ponto de ter desrespeito. Mas, ao mesmo tempo, eu também não fico em cima do muro, tá vendo? Não. Eu também aplico a vontade de poder absoluta. Eu sou um ser de vontade absoluta. Senão eu não seria um feiticeiro, não seria um mago, um feiticeiro, ou melhor, um arquifeiticeiro, né? Então, assim, então eu traduzo em atos aquilo que eu falo, tá? Comigo também não tem conversa fiada, né? Então, manejando Uhum. esses conceitos, eu vou justapondo as estruturas das linguagens e mostrando como é que a coisa acontece. Então, para além da arbitrariedade meramente aceita, é importante entender isso que eu aplico, que é o quê? O despertar do duplo da linguagem de poder. Então, assim, a linguagem usual, presta atenção, ela é sempre relativa a algo. Então, por exemplo, o chão onde você pisa, a cadeira onde você senta é relativa ao chão onde você pisa, que é relativa às paredes, que é relativa à Exatamente. casa, que é relativa à rua, que é relativa ao bairro, que é relativa ao país, que é relativa ao planeta, que é relativa ao sistema solar, que é relativa à galáxia, que é relativa às outras galáxias, aos pulsares, aos quasares e ao infinito. Percebe? A linguagem Uhum. usual, a linguagem usual é relativa. A linguagem de poder ela é absoluta. Ela é absoluta em si mesma. Por isso ela é uma linguagem que é o duplo da linguagem. É aquilo que Uhum. nós chamamos de língua crepuscular, ou língua dos feiticeiros, língua de poder, ou a língua ofídia. Essa língua controla a língua. Ela é o duplo da língua. Então ela maneja essa língua comum como um padeiro maneja sua massa, como um escultor maneja uma massa para criar uma estátua, entendeu? Ela Uhum. domina, é uma linguagem de poder. É mais que isso, é uma linguagem que tem o poder de reescrever o mistério que está por trás da linguagem vulgar. E é capaz de impor essa verdade. Quando eu uso a magia impondo a minha vontade, eu estou realizando o ofício do mago, do feiticeiro. Né? Então é contraditório alguém exigir algo diferente de mim. Eu vou falar assim, meu amigo, Entendi. eu vou falar, isso é válido se eu fosse um religioso, se eu fosse um metafísico comum ou um filósofo. Mas eu estou me posicionando como um feiticeiro, como um mago. E eu uso a linguagem de poder. Entendeu? Então eu Uhum. vou respeitar as linguagens sagradas? Sim, eu respeito. Mas acima do respeito, eu imponho a minha vontade. Entendeu? E aí Entendi. eu vou mantendo os véus também. Como é feito desde sempre, né? Uhum. Olha, Zé, foi maravilhosa a nossa conversa, cara. Foi assim, uma grande aula, realmente, não tenho o que falar, É é legal. fantástico. É legal porque funciona como um contraponto, né? Uhum, exatamente, essa é a ideia, é ter um contraponto mesmo. É. Bom, Posso Zé, só posso. mostrar uns Isso livros que eu ia te aqui só. falar. Literatura, isso, por favor. Um livro que é, poxa, eu já mostrei, vou mostrar sempre que for legal, que tiver cabimento para isso. É o Uhum. Despertar dos Mágicos do Louis Pauwels e Jacques Bergier. Tem várias edições. Essa edição aqui é do Círculo do Livro, um de capa dura, tal, né? Capa dura.
Deixa eu Aqui, ó. colocar você grande. Peraí, deixa eu ver se eu coloco você grande, como eu Então, faço sempre. é, É esse que, aqui peraí. É que ele, hoje não ele tá. também. O original acho que saiu pela editora de Fel, tá? 1965. Esse aqui é Não, uma nesse das formato não dá. esse é um dos tantos relançamentos do livro. Que você, se Pronto, você não, agora sim. se não encontrar em livraria, com certeza encontra nos sebos, tá? Sebos Uhum. virtuais. O outro é o Mundo Mágico dos Sonhos, do Mário Mercier, editora Pensamento. Porque pela arte visionária dos sonhos, você pode começar a explorar os mundos internos, né? Hum. O outro livro, peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui, por causa do nome, o nome do capítulo que é crucial para o nosso discurso. Ah, tá, o mundo interior. Então aqui é o seguinte, é, é um volume de uma coleção chamada Mistérios do Desconhecido, da editora Time Life, publicado pela Time Life. Esse volume, ele é chamado de Lugares Místicos. Lugares Místicos. Tem um capítulo chamado Mundos Interiores, que tem tudo a ver com a nossa conversa aqui sobre Terra Sim, Oca, sim. sobre Agartha, Shambhala e tal. É interessante, porque dá para ser encontrado também em, em sebos, de um modo geral, os sebos virtuais. Se você não quiser comprar a coleção inteira, há de achar também esses volumes isolados, tá? Só dar uma busca e tal, né? Eu que sou apaixonado por livros, eu sempre, essas novidades acabam vindo às minhas mãos, né? Uhum. Invariavelmente. Então é isso aqui, ó. Peraí, capítulo O Mundo Interior. Tá interessante. Eu não tenho muito livro aqui porque eu tô longe da minha biblioteca original. Então eu usei como é que se diz? O alinhamento adjacente à minha biblioteca. Minha biblioteca infinita. É, Em outras palavras, você está na casa da Lena e você está sem exatamente. a sua biblioteca física por lá. Então é isso aí. Bom, Zé, eu Ela só posso é, te ela agradecer. é, a Lena ela tem uma biblioteca formidável também, formidável. Tanto que eu estou Hum, pegando material dela aqui, né? Emprestado. que, que legal. É legal. Então é legal isso aí, né? Bom, sim, sim, muito legal. Bom, Zé, eu só posso te agradecer então por mais esse momento a gente estar junto aqui, trazendo esse conhecimento para o pessoal. Você sempre nos honra com o teu brilhante conhecimento, com a tua história de vida, com a tua experiência transcendental. Eu acho que isso só tem a engrandecer o programa e envaidecer você pela pessoa que é. Claro, com certeza está além da grande parte das pessoas nesse sentido do conhecimento, porque está trazendo de outras esferas, né? Sim, E sim. eu só posso te agradecer e deixar também aqui, ó. Bom, pessoal, a gente não podia esquecer de a gente poder levar um pouco de contribuição para que o Zé possa ter estímulos aqui e trazer mais conteúdo para a gente. Então, aqui está o contato do Zé, para quem puder. Ficou, então, definido esse número, né, Zé? Uhum. Vai aparecer como Maria Helena. Então, quem puder, ajude o Zé a trazer mais consciência para a gente através do Pix, que você contribui como puder. Tá bom, gente? Uhum. Obrigado e vamos continuar, Zé. Sim, mais uma vez a velha serpente se manifestou. Et senectus serpens incarnatus est, et sete factus est. A velha serpente encarnou e sete se fez. Ad meiorum senectus serpens gloriam. A maior glória da velha serpente. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu.